Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar num fato da história do povo de Deus, história bíblica, em que o castigo que Deus impôs a Israel não serviu para Judá. Não adiantou Judá, não aprendeu, não entendeu. Eu lembro de um ditado muito interessante: a gente bate na cangalha para o burro entender. A maior parte das pessoas não sabe mais o que é isso. A cangalha, em cavalo a gente punha sela, a cangalha era para burro. Botava um pano assim para acolchoar, mas a cangalha era de madeira, uma forquilha assim de madeira que era colocada no lombo do burro, onde a gente amarrava nessa forquilha de madeira muito peso. A gente botava um saco de coisa de um lado, um saco de outra coisa do outro lado. O burro é forte, é para carregar peso mesmo. E o burro, então, leva aquele peso e vai embora. Lá pelas tantas, o burro é devagar. O burro não corre como o cavalo. Ele vai devagar. E quando ele está sentindo o peso e parece que está assim já cansado, ele vai mais devagar ainda. Há momento em que o burro empaca. O burro empaca. Ele trava, para e não vai para frente nem por nada, por alguma razão. E quem lida com animais assim sabe como é. Aí o dono, não querendo bater no burro, ele pega o pau, o chicote e bate na cangalha para fazer barulho. E o burro, às vezes, entende. Quando ele entende, opa, é para bater em mim, então eu vou andando. Ou se ele está devagar, ele apressa o passo. Se ele está empacado, ele resolve andar, porque ele entende que o próximo a apanhar é ele. Por enquanto, a vara foi na cangalha, mas pode ir nos lombos dele, aí ele vai sentir. O animal é muito interessante, foi criado por Deus para ser servo. A gente fica com uma pena tremenda. Um dia eu fiquei com a pena, um dia lá em Friburgo, chovendo, frio, muito frio, e o burro lá na chuva. Eu fiquei com pena e disse: meu irmão, você não tem pena do bichinho não? Nesse frio, nessa chuva, o bichinho lá na chuva. Pastor, o senhor não entende disso, não. O animal foi feito por Deus assim. Ele não tem problema, não. Ele foi feito para ser assim. Eu fiquei com a pena tremenda do bichinho, o burro, assim, no tempo frio. Mas o fato é que o animal foi feito para isso mesmo, para carga. E o cavalo para a pessoa andar em cima. E o animal foi feito para isso, para levar carga. Mas, então, a gente bate na cangalha para o burro entender. A disciplina dos outros deveria valer para nós. A gente deveria aprender com o erro dos outros. O que está acontecendo lá em Israel, Palestina, na Ucrânia, não sei de onde, na África, na Coreia, o que está acontecendo em outro país, vamos entender e receber para nós a lição, para nos consertarmos com Deus. Mas isso, em geral, nunca acontece. Até mesmo próximos brasileiros, uns perto dos outros, há uma disciplina de Deus sobre uma igreja, algo drástico que Deus faz acontecer como castigo, disciplina naquela igreja, e nós aqui não aprendemos. Nós achamos que eles são errados, eles são os errados, e nós que fazemos as mesmas coisas não aprendemos. Então tem que vir sobre nós o mal também. Infelizmente é assim. E nós temos na história bíblica isto bem exemplificado. O que Deus fez com Israel, o Reino do Norte, depois aconteceu exatamente com Judá, que não aprendeu lição nenhuma. Para começar, Israel, Reino do Norte, se afastou de Deus. Eles começaram a fraquejar
nas obrigações com Deus e, por fim, se afastaram por completo. Deus tentou muitas vezes corrigir a situação, mas, por fim, Deus perdeu a paciência e permitiu a separação. Para o Roboão, Deus falou através do profeta Semaías: ô Roboão, nada de unificar o país de novo. Eu é que fiz essa divisão. Não fique pensando em unificar de novo, porque não vai acontecer. Mais tarde, o Josafá tentou isso com Acabe, se deu mal. Deus fez a separação. Por quê? Porque Israel, o reino do norte, já não prestava mais para nada. Deus queria ver se recuperava, se ainda podia recuperar Judá. No fim, Deus agiu de uma forma diferente, mas o fato é que Judá também não prestou. Então, aqui em 2 Reis, no capítulo 10, eu quero ler o que começou a acontecer naqueles dias, diz o Senhor. O Senhor começou a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael, rei da Síria, em todas as suas fronteiras. Que coisa triste. Essa fronteira está bastante vigiada hoje por Israel, porque é de onde vem a invasão do Gog e Magog. Israel sabe disto. Essas fronteiras ali das colinas de Golã, fronteiras com a Síria. E ali moravam as tribos transjordânicas, Ruben, Gade e metade de Manassés, que depois começaram a ser mais conhecidas por terra de Gileade. E como eles estavam do outro lado, mais próximo da Síria, eram os primeiros a serem atacados pela Síria, que sempre foi um inimigo de Israel. Do mesmo do mesmo porte de Israel, nunca confundir com o Império Assírio. Eu estou falando de Síria, os sírios. Eles estavam do lado de Israel, eram inimigos, sempre foram. De vez em quando Israel vencia para lá, de vez em quando eles venciam para cá. E dessa vez o Senhor liberou aquelas tribos que já não queriam mais nada com o Senhor. Provavelmente tinha até um pouco de Simeão já misturado com eles ali. O Senhor liberou para o inimigo entrar, e o inimigo, através do Hazael, rei da Síria, invadiu e tomou toda aquela terra, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas, os manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale do rio Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Isso foi na época de Jeú. O Acabe já tinha estragado o país inteiro com a permissão que ele deu à sua mulher Jezabel de impor o culto a Baal. O país já estava mal mesmo. O Jeú matou a família de Acabe. O Acabe já tinha morrido na guerra, mas ele não teve zelo de andar nos caminhos do Senhor. E Deus foi diminuindo os termos de Israel na época do Jeú. E começou por aquelas tribos, a região transjordânica. Eram várias tribos que estavam naquela terra também chamada de Gileade. Quando a gente entra no capítulo 11, logo a seguir, em 2 Reis, nós vemos uma coisa muito triste. O Jeú foi levantado por Deus em Israel e matou a família de Acabe e destruiu os adoradores de Baal. Eles vieram para Judá porque o rei Josafá tinha permitido que o filho dele, Jeorão, se casasse com a filha da Jezabel. E aí ela trouxe o culto a Baal. A Atalia trouxe o culto a Baal para Judá, e Judá foi caindo nas mãos daquele demônio, Baal, e aborrecendo a Deus. E a situação ficou crítica, até que, por uma circunstância, Deus permitiu que o filho do Jeorão morresse, e a Atalia
tomasse o poder. Ela deu um golpe de Estado e ela se tornou rainha, matou toda a descendência real. Era assim que se fazia. Quando alguém subia ao trono, matava todos os opositores, era isso que acontecia. E ela matou a todos e reinou no lugar. Foi o estrago completo para Judá, uma mulher reinando, Atalia. Não era chamada por Deus, era adoradora de Baal, mas ela encontrou apoio para isto. Foi triste. E aí o fracasso de Judá continuou. Deus continuou tratando ainda com misericórdia para com Judá, mas eles não aprenderam, não se voltaram para Deus. E o fracasso de Israel, tudo que tinha já acontecido em Israel, que já estava caindo nas mãos dos adversários, não adiantou, porque Judá não aprendeu. Deus mudou as circunstâncias, derrubaram Atalia e novos reis apareceram, mas Judá foi definhando, até que Deus teve que destruir Judá todo, Jerusalém, o templo, cumprindo as ameaças que ele já tinha feito. Triste isso. Mas, infelizmente, a nossa situação. Crentes que recebem tanto de Deus e não correspondem, não agradecem, não são fiéis, não são obedientes, são pessoas. E o mal vem e dizima muitos ao nosso redor, a gente não aprende. É triste isso, a natureza humana ser assim. Mas enquanto pode, ouça a voz de Deus, quebrando seu coração. Não fique falando mal dos outros, mas ore por eles e não siga seus caminhos. Ande com Deus, acerte a sua vida com Deus. Não pense que pelo fato de outros andarem relaxadamente e nada estar acontecendo ainda com eles, são crentes mundanos, com o coração no mundo, crentes na prosperidade, crentes no pecado, e aparentemente eles estão indo bem. Não pense que Deus está apoiando isto. Acerte a sua vida, ande com Deus. Não pense que pelo fato de Deus ainda estar sendo tolerante para com alguns, que isso significa que Deus está cego, que não está vendo. Ele vê tudo que acontece. Ele sabe o que está acontecendo com você. Não ceda para o pecado. Não retroceda no caminho de Deus. O mundo está mal, piorando, mas Deus é o mesmo. Acerte a sua vida com Deus. Ande com Deus. Não tenha tolerância nenhuma para com o pecado. Entenda isto.